Shalom para todos os israelitas. Shalom para as 12 tribos de Israel. E shalom também para os gentios de corações sinceros que amam a Torá. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. E todas as quarta-feiras, no nosso canal no YouTube, nós ensinamos a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, chamado de Hukim Vemishpatim, 613 ordenanças. Bom, e hoje eu quero falar primeiro sobre o mês de Abib, que está começando hoje, dia 18, do pôr do sol do dia 18 até o pôr do sol do dia 19. E depois eu quero falar sobre o item de número 119, a colheita do quarto ano das árvores frutíferas. Bom, então vamos falar primeiramente sobre a importância do mês do Abib, mês de Abib, que é o mês do concerto eterno, o início do ano do concerto eterno. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, ajude-nos a chegar até os 1.000 inscritos e distribua esse vídeo a outras pessoas, aos seus amigos, familiares, a todos os seus contatos. Bom, nós vemos em várias religiões vários calendários, né? Podemos citar aqui o calendário gregoriano, esse que nós tomamos como base, né? Ou seja, como referência. O calendário do judaísmo rabínico pós-templo, o calendário dos caraítas. Aí apareceram novos calendários, como unisolar, calendário de Enoque, calendário islâmico. Então, calendário greco-romano, tem vários tipos de calendário. Mas eu quero falar com você sobre o calendário do concerto eterno de Yahweh, chamado de HaKalendar Shel Berit Olam, que está lá em Vaikra 23, 1 e 2, né? Levítico 23, 1 e 2. Levítico 23, 1 e 2. Que diz assim: E Yahweh falou a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As ramoedins de Yahweh, que vós proclamareis para ser Mikra Kadoshim, estas são minhas ramoedins. Então, é o calendário do Eterno. A agenda do Eterno está em Levítico 23. Bom, então temos também o Terrilim de número 81, 3 e 4, que diz assim, Terrilim 81, 3 e o 4. Soprai o shofar no Rodesh, no Quissê, para o dia de nossa Hag, da nossa festa. Porque este é o Hu, que é o estatuto para Israel, e a Torá do Mishpat de Elohim de Jacob. Então, esse calendário do Eterno, ele começa no Quissê. Eu vou explicar em detalhes, né? O que é o Quissê? Bom, então, hoje é o mês de Abib, começa o mês de Abib, que vai do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. É o Quissê da lua nova. O dia da conjunção, que o sol, lua e terra estão adorando o eterno Yahweh, Terrilim 148, 3 a 5, que diz assim: céu, terra, lua, louvem ao eterno. Então, hoje você não vai ver
por causa do QC. Você não vai ver a Lua, você só vê ela depois, 24 horas depois. Bom, é um eclipse da Lua que aparece todo mês. E é o sinal para nós começarmos o mês do concerto eterno da Torá, o mês de Abib. O Sol e a Lua e a Terra estão no processo de conjunção. Por isso que ela não aparece, que é aquela fase escura dela na primeira noite. O Quiser, ele só aparece na primeira etapa, fase da Lua, né? Que a Lua era chamada, essa Lua era chamada de Maor Katam, ou seja, é luz pequena, né? Nova, e é determinante para iniciarmos o mês hebraico. É o sinal de Bereshit 1:14, que fala que seriam sinais para meses e anos, né? Seriam sinais determinados, né? Bereshit 1:14, deixa eu ler aqui. Gênesis 1:14, que diz assim: Elohim fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o Ion e o luzeiro menor para governar a Laila e as Kohavim, né? E no 14, assim, Elohim disse: haja luzeiros no firmamento do Shamaim para separar o Ion da Laila, o dia da noite, e que ele seja por otote, por sinais. Ramoedim, festas, Yomim, dias, e Shanim, meses. Não falou semanas, porque semana, 3 dias atrás, já tinha o calendário Bahir, o calendário da claridade. Bom, então, todos os inícios do mês hebraico, e você não pode deixar esse dia do Quiser para trás, em um dia por mês, né? Se você deixar em um dia por mês, 12 dias por ano, daí tem que acrescentar em 3 anos o chamado 13º mês, né? Aí que você sai fora de toda a agenda do Eterno, né? O que não encontra respaldo na Torá. O livro do escritor judeu Joseph Good, chamado de Rosh Hashanah Messianic King, na página 136, ele cita o relato do Talmud Beit Sá sobre o Quiser, né? Talmud Beit Sá 16a, sobre o Quiser. Quando o eterno Yahweh disse a Moshe em Shemot, Êxodo capítulo 12, 1, este será o primeiro dia do mês, em hebraico, HaHodesh Razel Lachem Rosh Radashim Rishon Hulachem Lechadashei Hashanah. A palavra Hodesh vem da raiz da palavra hebraica Het Dalet Shin, que significa nova ou renovação. A palavra lua foi acrescentada depois, né, no latim. A palavra original para lua é Maor Katam, luminar menor. Então, esse luminar menor ele tem 4 fases, chamado de Maor Katam Hadashah, que é a lua nova, Maor Katam Gadel, que é a lua crescente, e Maor Katam Maleá, que é a lua cheia, e Maor Katam Pohet, que é a lua minguante. Nós não podemos determinar o ano novo, Rosh Hashanah, pela lua cheia, porque sai fora de ordem de todas as festas apontadas do eterno Yahweh, ou seja, do concerto eterno. Segundo alguns historiadores israelitas, o mês de Abib é determinado pela lua nova, Maor Katam Hadashah, mais próxima do equinócio da primavera, né? Ou seja, antes ou depois do equinócio, né, da primavera. Momento quando o dia e a noite são iguais em dimensão, por isso chama equinócio. Quando, né, esta fase relacionada à colheita da cevada, o primeiro grão colhido na terra de Israel. O mês de Abib é uma referência à estação do evento original da criação da humanidade. Segundo o ancião israelita Yohanan ben Efraim, saudoso, né, ancião, ex-judeu ortodoxo, né, em seu livro The History of the Roman
Gregorian Calendar and the Covenant Calendar, na página 4, o primeiro dia dos Hag Matzot, pães asmos, precisa sempre passar o equinócio da primavera. Mas o 14 de Abib pode ainda ser observado no dia do equinócio. Este é calculado enquanto o Sol está no signo da constelação Áries. O mês de Abib leva o nome da primeira estação. Temos 4 estações. Abib, primavera; Kites, verão; Stav, outono; e Horef, inverno. Então o Eterno Yahweh apontou as festas do concerto eterno, Torá, em 2 estações. Ele em Abib, né, que é o Pessa, o Hag Matzot e o Shavuot; e Stav, outono, que é o Yom Teruah, o Yom Kippur e o Hag Sukkot. E agora nós vamos falar do item 119, a colheita do 4º ano das árvores frutíferas. Aleluia. Que acontece justamente desculpa, principalmente na festa do 7º mês. Então, item de número 119. Item de número 119, Levítico 19. Levítico 19. Do 23 ao 25, que diz assim: E quando vós entrardes na terra e tiverdes plantado toda a espécie de eitzim, de árvores para comer, são as árvores frutíferas, então vós contareis o fruto dela como inceifável por 3 anos. Ela será como inceifável para vós, não será comido. Mas no 4º ano, todo o fruto dela será kadosh para o Halel de Yahweh. E no 5º ano vós comereis do fruto dela, para que vos possa render o acréscimo dela. Eu sou Yahweh, vós Elohim. Bom, então, nós podemos guardar esse mandamento aqui? Podemos. Podemos. Enquanto eu tinha chácara, né, que vendia uns 3 anos atrás, eu guardei esse mandamento. E espero comprar outra chácara para continuar guardando. Nós podemos lembrar, o Eterno diz, quando vós estiveres no meio das nações, vós lembrareis dos meus mandamentos. Nós não podemos deixar nenhum, por mais pequenino que seja, dos mitzvot que saiu da boca do Eterno, nós não podemos deixar para trás. Eles são dignos de nós observarmos e guardarmos eles, para que nos vá bem, para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Bom, então, a colheita do 4º ano das árvores frutíferas. O 1º ano, quando a pessoa fazia plantação, ele não comia, né? Pode dizer que quando vós entrardes na terra e tiverdes plantado toda a espécie de eitzim para comer, então vós contareis o fruto dela como inceifável por 3 anos. Então, o 1º ano você não comia, o 2º ano você não comia, o 3º ano você não comia. Mas no 4º ano, todo o fruto dela será kadosh para o Halel de Yahweh. Então, no 4º ano, você levava como oferenda para o Eterno. Você só ia comer dela no 5º ano, né? Que é o 25 aqui, né? Vaikra 19, 25. E no 5º ano, vós comereis do fruto dela, para que vos possa render o acréscimo dela. Eu sou Yahweh, vós Elohim. Então, palavras que saíram da boca do Eterno, e o Eterno assim multiplica aqueles que guardam os seus mandamentos. Em Devarim 28, do 1 ao 14, ele diz: abençoarei a tua amassadeira, abençoarei o teu pão, abençoarei a tua mulher, os teus filhos, abençoarei o fruto de vossas mãos, o teu ouro, a tua prata. Se o inimigo vir por um caminho, ele fugirá por 7. Desviarei a enfermidade de ti. Então, muitas vezes não está acontecendo na nossa vida, porque falta nós observarmos alguns desses mandamentos. Bom, então a colheita do 4º ano das árvores frutíferas, né? Então,
Você só ia colher no quarto ano. O primeiro você não colhia, o segundo você não colhia, o terceiro você não colhia. Colhia no quarto ano para oferecer ao Eterno. Aí no quinto ano é que você colhia para você, para a sua família, para os seus entes queridos. Bom, nós vamos ver na Torá oral esse item 119, Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo de Noa, né? Noa não tinha só 7 leis universais, Noa guardou toda a Torá. Toda a Torá. A Torá, no tempo de Noa, não era só 7 leis, era todos os estatutos e os juízos do Eterno. Você encontra vestígio disso no livro de Iobe e no livro de Bereshit, de Gênesis. Bom, então vamos lá. Colheita do quarto ano das árvores frutíferas. Gênesis 8, 22. Gênesis, Bereshit 8, 22. Enquanto existir a terra, tempo de semear, colheita, frio e calor, verão e inverno, Yom e Laila não hão de cessar. Então, enquanto existir a terra, tempo de semear, colheita, frio e calor, verão e inverno, Yom e Laila não hão de cessar. Foi o que o Eterno Yahweh disse a Noa, né? E realmente se cumpre. Nós já estamos aí findando os 6.000 anos, né? E entrando para o 7º milênio e continuamos colhendo, continuamos semeando, né? Porque o homem precisa disso para a sua subsistência. Amém? E é bom que ele lembra sempre desse mandamento. A colheita do quarto ano das árvores frutíferas para ele consagrar ao Eterno. Aleluia. Bom, e para finalizarmos, nós vamos para esse item 119 da Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmidinhos, o Mashiach, aquele que derramou sangue por nós, sacerdote eterno, segunda ordem de Melchizedek, a maior manifestação do Yah Espírito na face da terra. Então vamos para esse item 119, a colheita do quarto ano das árvores frutíferas. Guiliana, Apocalipse 9, 4. Guiliana, Apocalipse 9, 4. E lhes foi ordenado que não causasse dano à relva do Olam, nem a qualquer coisa verde, nem a eides alguma, mas somente aos homens que não tinham selo de Yahweh em suas frontes, né? Então esse é o quinto malá celestial, que tocou a trombeta, né? Então o Eterno ordena que não causasse dano à relva do Olam, nem a qualquer coisa verde, nem a eides alguma, as árvores frutíferas, mas somente aos homens que não tinham selo de Yahweh em suas frontes, ou seja, a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Bom, ficamos com esse item, a colheita do quarto ano das árvores frutíferas, né? No primeiro ano você não colhia, no segundo você não colhia, no terceiro você não colhia, no quarto ano você colhia, mas para oferecer somente ao Eterno. E no quinto ano, aí você colhia para si. Por isso que a lei da Torá, ela diz, primeiro é ao levita, depois ao pobre, ao órfão, à viúva e ao necessitado. Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que desvenda os nossos olhos para nós guardarmos a Torá, como diz David no Salmo 119, 18, Galenai vi habitar, niflaot me Torá terra. Desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá.